Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Christian Baeta. Bem-vindos ao Resenha de Primeira Gestão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, né? Hoje a gente vai ter a presença aí do Fred Luz, CEO do Flamengo, que atuou na área de reestruturação financeira do clube, na gestão de Eduardo Bandeira de Mello. E antes de apresentar aqui o Fred, eu vou chamar aqui para a minha conversa aqui, que já são da casa, aqui os dois, né? Tanto o Rômulo Macedo quanto o João Henrique Arias. E aí, Rômulo, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Um papo maravilhoso que a gente vai ter hoje, gente, com o João e o Fred aí brilhantando, muito conteúdo. Verdade, bem lembrado, Rômulo. E também, não precisa nem de apresentação, né, Rômulo? João Henrique Arias. Se a gente for apresentar o homem aqui, já vai ficar metade do programa falando só da parte dele, que é o papa aí da gestão do esportivo, o homem da Copa União de 87, João Henrique Arias aí, sensacional. Quem ainda não fez curso com o João Henrique Arias, eu recomendo, é sensacional. Tudo bom, João? E parabéns aí, João, que fez aniversário aí nessa semana. Motor 6.7. Que isso, sensacional. E consegui me vacinar na sexta-feira. Ela era até 67 anos, eu só no sábado, né? Era até 67, eu estava com 66 ainda, e no domingo não ia ter vacinação. Aí na segunda-feira era o pessoal de 66, ou seja, no sábado eu com 66 não podia, porque era 67. E na segunda eu não ia poder, porque eu estava com 67 e ela para 66. Mas aí uma doce alma lá no Planetário da Gávea falou assim, não, daqui a 10 horas ele vai completar, ele pode ir. Mas olha aqui, ó, o prazer é meu. Papo aqui só tem um. É o cara que mudou a gestão do esporte brasileiro, que está aqui com a gente. Eu sempre fico feliz quando eu participo de qualquer coisa com o Fred. É verdade. Já que você falou o nome dele aí, prazer estar te recebendo novamente, né, o Fred, aqui no Resenha de Primeira. Tudo bem, Fred? Christian, muito obrigado pelo convite, está tudo bem. O Ares agora empatou comigo, né? Que eu também me vacinei até na sexta-feira, mas eu já tenho 67 há mais tempo do que ele. Rômulo, também é um prazer enorme estar com você. E o Areias, para mim, é um amigo do coração, meu professor nesse mundo do futebol. Esse negócio de papa, não tem negócio de papa, tem trabalho em equipe. E caramba, eu tive a oportunidade de começar no mundo do futebol junto com o Areias. Desde lá na campanha da Chape, que o Areias era o coordenador, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E depois, logo no começo da gestão do Flamengo, nós dois frente, o tempo todo, a gente sempre conversando muito, o Areias me trazendo muito conhecimento ao longo de todo o tempo nesse caminho. É uma honra estar aqui, é um prazer. Eu espero que o programa seja muito legal, que as pessoas aproveitem ao máximo. Tenho certeza que com Areias aqui juntos, nós vamos fazer um negócio bem legal. Com certeza, o prazer é todo nosso, Fred. Fred também que trabalhou, foi diretor nas Lojas Americanas, Petrobras também. Pessoal de casa, não se esqueça então de se inscrever no canal. Vou conversar com o Fred hoje aqui sobre o seu trabalho, como a gente já falou no Flamengo, parte de gestão financeira, governança, fonte de receita, um pouquinho de streaming, branding, mercado de eventos aí, patrocínio, entre outros assuntos. E antes de entrar aqui nas nossas perguntas, como a gente tem de praxe, né, Romulo, nosso giro de notícias hoje, o governo holandês anunciou o retorno parcial do público aos eventos esportivos a partir de abril, né? Já estamos em abril agora, no campeonato holandês, né? Desde que os participantes apresentem um teste negativo para a Covid. Outro assunto bacana é o Palmeiras acertou com a Wemob, né? Plataforma digital de viagem de ônibus, uma parceria de logística e transporte do time paulista. Parabéns aí ao palestra. 90 milhões de reais deve ser o déficit, infelizmente, do Internacional Colorado aí em 2020, segundo o site GZH. O ano da pandemia deverá representar o maior prejuízo da história do clube. É uma pena. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e vamos curtir esse bate-papo aqui com o Fred Luz, que vai ser uma aula. Eu já começo as perguntas aqui passando para o Rômulo. Rômulo, faça as honras da casa aí, já manda aí para o Fred aí. Fred, tudo bom? Tudo bem. Você é muito conhecido pelo trabalho brilhante que fez lá no Flamengo, como o João falou, mudou a gestão esportiva, né, João? Como é que seria
replicar aquele modelo de Flamengo numa equipe menor, que talvez não tenha tanta receita, não tenha tanto recursos como o Flamengo. Obviamente que o Flamengo que vocês pegaram é diferente do que existe hoje, mas já era um clube gigantesco. Então, como é que seria, talvez, fazer isso num clube menor? Ô, Rômulo, eu estou hoje numa companhia que é a maior companhia mundial de reestruturação de empresas, chama-se Álvares e Marçal. Aqui no Brasil, ela é enorme, participou da reestruturação da Varig lá atrás, de várias outras empresas, e abriu essa área de esportes e entretenimento, e nós estamos com um contrato com o Figueirense, que é um clube que hoje está até na Série C, né? Tem uma perspectiva de receita muito baixa. Na verdade, todos os clubes brasileiros têm uma oportunidade enorme de fazer uma gestão de padrão empresarial. Eu diria que o futebol brasileiro não captura nem a metade do potencial de receitas dele e, além do mais, gasta mal, gasta sem processo, gasta sem inteligência. Então, não importa se o clube é grande ou é pequeno, todos têm uma oportunidade muito grande de melhoria. Só para você ter uma ideia, quando nós mapeamos lá as oportunidades do Flamengo, o potencial de receitas do Flamengo, lá em 2013, nós identificamos que o Flamengo teria um potencial de receita de 2 bilhões de reais. Mesmo o Flamengo, que evoluiu para caramba nesse processo, ainda não chegou à metade do potencial dele. Então você imagina outros clubes, como o Vasco, como o Cruzeiro, como clubes menores, com os clubes do Nordeste. A oportunidade está aí. Agora, precisa de profissionalização, precisa de inteligência, precisa do que se usa nas empresas que mais prosperam, criar um ambiente de uma organização que aprende. E como é que você aprende? Você aprende tendo objetivos viáveis, palpáveis, no caminho que você precisa trilhar. E aí, aquilo que você vai conseguindo, você vai incorporando o conhecimento, e aquilo que você ainda não está conseguindo, você vai estressando, cobrando e buscando o aprendizado. Quando você pega, por exemplo, e os números estão aí, isso é uma coisa que está acontecendo boa, cada vez mais os números dos clubes são melhor conhecidos, e você compara um com o outro, e isso nós fizemos no Flamengo lá atrás, e toda empresa bem organizada faz isso, ela se compara com seus concorrentes. E aí você começa a ver um monte de oportunidades que outros estão conseguindo fazer e você não está fazendo. Verdade, o Fred. Queria passar a bola agora para o João. João, faz uma pergunta aí para o Fred. Ô Fred, você sabe que o modelo de gestão dos clubes brasileiros, né, já tem mais de um século. Começou lá no século XIX. Esse modelo amador político, né, de voluntários. Mas é o que eu digo, quem fez essas grandes marcas foram esses amadores, não foram profissionais, né? Foram políticos, gente que entrou e tal, claro, com a ajuda dos funcionários e tal, mas foram eles que criaram essas grandes marcas. Com isso criou-se uma cultura, né, muito difícil de você quebrar. Como é que foi isso no Flamengo? Como é que o Bandeira, na posição de presidente, o dono da caneta, né, fez para abrir esse espaço para os profissionais e como ele blindou vocês em relação aos outros poderes e tal, e se houve algum tipo de pressão contrária, né, ao modelo? Areias, na própria chapa, né, na que se criou lá, né, e que o Bandeira foi candidato, eram várias pessoas, e ali estava muito claro que se desejava um modelo profissional, estruturado, pragmático e organizado. Quem acompanhou viu o quanto nós fomos até muito xingados. O pessoal dizia que a gente só se preocupava com dinheiro e não se preocupava com futebol. Mas havia ali, né, e até mesmo pelo levantamento desse potencial que o Flamengo tinha, houve resiliência para seguir e não cair nas tentações. Não cair nas tentações
de se gastar um dinheiro que não se tinha e que depois não ia assumir, não ia cumprir o compromisso para fazer o que precisava ser feito. Essa disciplina é que levou o Flamengo a poder investir, gastar o dinheiro no crescimento das receitas, no crescimento dos fundamentos, em pagar as dívidas. Porque quem tem dívida paga juros. E os juros, o custo da dívida, ele não é aplicado em nada. Ele é um custo que não resulta em melhor jogador de futebol, não resulta num investimento, numa tecnologia e num conhecimento melhor para a organização. Então, esse negócio de ficar se endividando e achando que isso é bom, acaba levando os clubes a não terem o dinheiro para colocar no futebol. É essa a questão. Então, tem que ter essa diligência para sair da dívida, diminuir a dívida, para lá na frente sobrar mais dinheiro. Agora, o que existia era uma consciência muito grande disso. E o Eduardo Bandeira de Mello, ele foi muito disciplinado nos piores momentos. Fred, a gente tem um levantamento aqui da CBF que o futebol representa 0,7% da economia no Brasil, né, segundo o levantamento da própria CBF. Vou fazer duas perguntas em uma aqui para você. Você acredita que o futebol pode crescer, né, de 0,7%? E você também lá, você falou muito bem aí da Álvares Marshall aí também, que você está abrilhantando lá, fazendo trabalho aí na área de esporte. E vocês também lá têm um trabalho, né, de transformação dos clubes em empresa. Eu queria saber de você se existe um modelo a ser seguido, o clube associativo, o clube empresa, né, ou cada um deve ter o melhor modelo a ser seguido pela sua história, pelas suas receitas. Olha só, a disciplina, que eu chamo assim de disciplina empresarial, ela não depende se o clube se transforma em empresa, e tem alguns até que já são, ou se o clube é uma associação. O que acontece é que quando o clube é empresa, você passa a ter acionistas que têm uma preocupação com o resultado financeiro e você acaba que você tem uma cobrança muito maior das pessoas que são os proprietários daquelas ações do clube. Segundo, sendo uma empresa, até agora a lei que está sendo montada, de se formar sociedades anônimas, ela começa a passar do tamanho do porte que é para atrair esses investimentos, ele tem que cumprir os padrões da Comissão de Valores Mobiliários. Então, essa possibilidade que tem nas associações, essas administrações absolutamente amadoras e desqualificadas, isso acaba sendo muito difícil de conseguir fazer numa empresa e num clube empresa. Por isso é que se acredita que ao se transformar em clube empresa, você vai ter, na média, um desempenho dos clubes de uma forma muito melhor. Agora, não tem garantia, porque existem empresas também que desempenham mal e acabam sucumbindo. O que é fundamental é a disciplina orçamentária, é a cultura de aprendizado, de objetivos claros, de quem não está entregando os resultados, ou de ser treinado, ou de ser substituído de uma forma bem objetiva. Interessante. Fred, quando é para a gente... o João sabe, o Christian também, eu tenho uma empresa de Fun Engagement. E agora, na pandemia, a gente fala de Fun Engagement, que é um conceito muito novo, que começou nos anos de 2000, vamos aí, na segunda metade dos anos da década de 2000, né, nos Estados Unidos, depois veio evoluindo, na Inglaterra já está mais consolidado, enfim, agora está se espalhando para alguns países da Europa, e eu estou aí, mais uma vez, quando o João me incentivou a falar de arenas, eu também era um dos pioneiros. Agora, de novo, o João, que foi meu mestre também, que me botou, meu professor que me botou nesse mundo aí, também estou de novo aí tentando... Sempre o João, né, Rômulo e Fred? Sempre o João, né? Sempre o João, sempre o mestre. Sempre ele. E aí estou tentando aí desbravar esse mundo de Fun Engagement, que é trazer a ciência do consumo, né, que já está consolidada, que as grandes marcas fazem, para dentro do futebol, dentro do esporte, e aí tentar engajar o torcedor de uma forma diferente, que dependa muito menos do resultado esportivo. Me fala qual é a importância da torcida
nesse processo de reestruturação de um clube de futebol? Deixa eu, só para eu concluir a minha pergunta, Fred, só para não alongar muito. Uma dos pilares do fan engagement que a gente estuda e que a gente vê os clubes aplicando é justamente o diálogo transparente com o torcedor, né? Não com uma parte do torcedor, como alguns clubes fazem, só com a torcida organizada, ou só com uma parte do sócio, mas com segmentos que representem toda a torcida. Isso é um dos pilares do fan engagement. Isso é fundamental nesse momento de estruturação da torcida, de um clube de futebol? Ô, Rômulo, isso é fundamental para qualquer atividade econômica, né? Do que vive uma empresa? Vive dos seus clientes. Quem são os clientes de um clube de futebol? São os seus torcedores. O futebol tem uma coisa quase que garantida que as empresas, de uma forma geral, não têm, que é a fidelidade do seu cliente. O torcedor é um cliente fiel. Torcedor é um cliente fiel. E agora, com o mundo digital, das redes sociais, o torcedor hoje vira mídia também. Porque na rede social, hoje, o cliente faz propaganda do negócio. Então, os clubes têm que aprender a tratar muito bem os seus clientes, e envolvê-los cada vez mais nesse processo. Além deles serem os financiadores dos clubes, porque todo o dinheiro de qualquer organização ele vem do cliente. No caso do futebol, ele vem dos torcedores, dos seus fãs. E é essa relação que precisa ser construída com inteligência, com qualidade, buscando os elementos todos de cada vez mais fidelização, de empolgação e de troca de valores. Então, você criar produtos, relacionamentos, esse engajamento que você falou, né, do fan engagement, é o novo mundo. É o novo mundo dos negócios. E tem muita tecnologia e muito conhecimento sendo desenvolvido nesse campo, que os clubes não podem estar fora disso. Concordo 100%. Ô, João. Tá bloqueado aí. Tá sem som, João. Tá sem som, João. Desculpe, agora eu coloquei o som. Ô, Rômulo, quando você fala em fan engagement, me lembra um pouco 2009, o Flabasquete, né? Exato. Nós tivemos uma rede social chamada Ning, que ninguém conhece, que logo tinha mais de 10 mil torcedores quando a gente lançou, os jogadores trocavam ideia e ajudou a gente a pagar o salário deles lá. E criaram a torcida, flabasquete.com, dada foi a transparência, né, com que se tratou aquele assunto. Mas eu queria perguntar para o Fred o seguinte, o exemplo do Flamengo é tão notório, né, que eu costumo dizer que, plagiando, né, o presidente Márcio Braga, que sempre falou isso, quem paga a conta do Flamengo é o Fluminense, é o Vasco, é o Botafogo. Não interessa para o Flamengo ter o Vasco e o Botafogo na segunda divisão do futebol brasileiro, nem o Fluminense, né? Pergunto, Fred, relaciona um pouco aí os clubes que já estão publicamente sendo atendidos por vocês, querendo fazer essa mudança de modelo. Eu tenho certeza que quem está procurando a Álvares não é por causa da Álvares, obviamente, mas principalmente porque você traz essa experiência do Flamengo, né? Quem no Brasil já procurou vocês, que já fechou, enfim, que você pode citar? E se você acha que essa profissionalização finalmente vai acontecer a curto prazo? Areias, queria até deixar bem claro que a Álvares e Márcio é a maior empresa do mundo de reestruturação, de reorganização empresarial. É uma experiência de mais de 36 anos nos Estados Unidos e aqui no Brasil de mais de 16 anos, tem no portfólio dela vários e vários prêmios e várias empresas. A união da Álvares comigo
traz o conhecimento do futebol para essa área de esporte e entretenimento, que ela cresce tanto como executivo, a experiência da Alvarez como uma baita empresa de consultoria e de transformação. E agora falando de quem já está no nosso pipeline, nós já temos o Figueirense, que foi o primeiro, que começou lá em setembro do ano passado. Eu ainda não estava lá. Quando eles começaram a pensar em criar a área, já estavam fazendo algumas pequenas iniciativas. Tem um clube que foi criado já num modelo absolutamente profissional, que é o Azures, que é um clube que foi montado para formar e para vender jogadores. A Álvares lá ela tem uma pequena participação acionária e que já está no momento de fazer um clube ao contrário, que tem muito clube, muito investidor em futebol e muito clube como o City, por exemplo, investindo fora da Inglaterra, investindo em outros países e tem o Brasil como foco, já investiram na Bolívia, inclusive. O Azures está fazendo o contrário. Está fazendo investimento no mundo europeu para já ir garantindo todo esse ciclo de funcionamento e preparação. Então, foi o segundo clube. Depois, nós já temos o Cruzeiro. Nós temos um mandato no Cruzeiro que nós estamos buscando expandir. Estamos no Vasco e acabamos de fechar com o Coritiba. E tem outros aí no pipeline, que nós estamos conversando. Legal, que bacana, que bacana. Fred, aproveitando que você está falando aí de clubes gigantes do futebol, alguns menores, que estão passando por situação um pouco pior, a gente tem, mais uma vez, estudando aí esse tema do comportamento do consumidor, né, que é o torcedor, consumidor de futebol. A gente vê que o novo consumidor quer consumir com propósito, né? O novo torcedor ele quer muito mais que futebol, ele quer um propósito dentro dos clubes. Ele não quer só isso. A gente tem um relatório da ECA, da European Clubs Association, que fala que 82% dos torcedores fanáticos acreditam que o clube tem que trabalhar para uma sociedade e para um mundo melhor. Né? Então é um número bem expressivo, acreditam, concordam com essa expressão. Você vê esse movimento no futebol brasileiro de trabalhar por uma sociedade melhor, por um mundo melhor, ou por uma torcida melhor, fora futebol? Eu vejo, eu vejo 100%, e vou te dizer o seguinte: as pessoas, no fundo, né, elas desejam que as coisas funcionem direito, com transparência, com organização. Quando você fala de propósito de bom comportamento, né, de respeito pelo dinheiro. O exemplo do Flamengo é um exemplo marcante, na minha opinião. E outros clubes são bem administrados, como o Grêmio, como o Palmeiras. O que acontece? Os torcedores, né, a grande maioria dos torcedores, eles começam a ter orgulho do que está acontecendo. E esse orgulho vem desse sentimento de melhoria. Então, isso gera uma esperança em todos. Por isso é que eu não vou dizer que vai ser mais rápido, como falou o Arejo, mas eu acredito que cada vez será mais rápido. Os clubes vão começar a atentar para a necessidade de se organizar, né? Até porque vão correr risco de não conseguirem mais competir e existir. Eu vejo, assim, por exemplo, um clube como o Vasco, como o Cruzeiro, são clubes que a gente hoje, quando você compara com desempenhos de clubes do tamanho deles ou até menores do que eles, como Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, você vê que eles apresentam uma defasagem muito grande em receitas, eventualmente estão gastando mais do que deviam gastar. Você tem clubes que têm desempenhos esportivos muito bons, que não têm torcidas tão grandes, mas têm mais receita e gastam menos. Conseguem dedicar mais dinheiro ao futebol e ter um resultado esportivo melhor. Então, essa melhoria dá transparência aos números. O Flamengo buscou, logo no início, permitir que os números fossem todos muito claros.
Para que todo mundo saiba exatamente o que está acontecendo. Isso também não deixa de ser um movimento, vamos dizer assim, de cidadania. Imagina se o poder público no Brasil fizesse a mesma coisa, não é verdade? Na minha opinião, esses movimentos são irreversíveis. Irreversíveis. E o futebol, e o propósito, por exemplo, de uma empresa como a Álvares, quando ela entra para melhorar o futebol. Não é um objetivo de ganhar dinheiro, pura e simplesmente. É um objetivo de criar valor. É claro que, se criando esse valor, a empresa também é remunerada, mas o objetivo principal é melhorar a qualidade do futebol. O Fred, você falou em reversível. Fala um pouquinho de data-driven sponsorship. A gente antigamente as empresas, né? O João está aqui também, tem bastante experiência na área, pensavam muito em visibilidade, queriam lá aparecer na camisa dos times. Já na Europa e Estados Unidos, aí, a gente vê poucos patrocínios expostos no uniforme das grandes equipes. E no Brasil isso parece que está mudando também. Já tem visto aí bastante empresas aí interessadas nos dados, né, dos clubes, no engajamento, enfim. Você acha que isso é irreversível no Brasil ou ainda está engatinhando? Isso é irreversível no mundo. A gente lá, e o Soares é um craque nisso aí, quando você faz um patrocínio, né, para sua marca ser exposta na camisa de um clube, a tua marca vai ter uma visibilidade muito grande, dependendo da exposição daquele clube, né? Se o clube estiver disputando título, você tem uma visibilidade muito maior, tem um interesse muito maior. Mas tanto quanto essa visibilidade, você precisa, o que se fala de ativar, da ativação. Então, você precisa gerar experiências onde o torcedor interage com a marca, com aquela marca e cada vez as marcas buscam mais esse engajamento, essa ativação. Então, com as redes sociais, com essa forma que a gente acabou de falar aqui do fan engagement, do cliente hoje, do torcedor, ele também ser mídia, você começa a criar muitos outros produtos muito além do anúncio na camisa, que são ativos de relacionamento. O Flamengo começou a fazer isso já desde lá de 2013, buscando patrocinadores, porque a camisa só tem espaço para 4, 5 patrocinadores, o uniforme. Fora isso, o Flamengo, naquela época, já tinha chegado lá quase 100 patrocinadores, né? Agora, o Manchester United tem mais de 3.000 patrocinadores. Então, você fala assim, ele aparece uma marca só na camisa, mas ele tem 3.000 patrocinadores. Mas como é que esses patrocinadores têm visibilidade? São vários e vários produtos. Ele tem acesso direto aos torcedores, tem acesso direto a nichos dos torcedores, porque quanto melhor também você conhece o seu torcedor, você consegue fazer uma orientação daqueles torcedores que são mais linkados, que têm mais identificação com aquelas determinadas marcas. E você consegue, com isso, ter muito mais atrativo para os patrocinadores virem ter o relacionamento com o clube. Tem muito ativo, por exemplo, de premiações, dos clientes daquele patrocinador terem acessos a eventuais eventos que o clube organiza, a material do clube, material assinado, material exclusivo, relacionamento exclusivo com determinados atletas. Tudo isso vai nesse caminho de você usar a digitalização, as redes sociais, para ir nichando, encontrando espaços específicos e para gerar negócios, para gerar mais interesse. Porque o patrocinador ele se interessa em patrocinar na medida que ele também vai ter o retorno para a sua marca, que lá no final da história reverte em vendas, né? Reverte em negócio que ele vai fazer com os fãs daquele clube patrocinado. É por aí, João? O Fred contou tudo, é isso. Essa história do torcedor, né? Ela, na verdade, começou, a meu ver, né? Foi o que eu chamo de marketing 2.0, foi quando a pessoa física, né? O torcedor, no caso, passou a ser olhado
pelos clubes não foi uma iniciativa dos clubes, foi uma iniciativa da Ambev que criou o movimento por um futebol melhor e aí incentivou o programa de sócio-torcedor. E a partir daí, os clubes começaram a prestar atenção nessa história e começaram a chegar nesse ponto onde o Rômulo também falou, né? De que entender que primeiro vem o cliente. Quer dizer, eu sempre falei isso, desde 87, eu falava, atrás do presidente do clube devia ter a foto do torcedor. Ele é a razão do clube existir, de qualquer empresa, a razão dela existir é o cliente. Sem cliente não adianta. Eu me lembro quando trabalhava na IBM, tinha uma campanha interna para os 5 mil funcionários, que tinha gente que reclamava do cliente. Pô, esse cliente é chato, ele pede uma nota fiscal diferente e não sei o quê. A IBM, pô, vamos fazer uma campanha interna, a IBM, olha só, uma das maiores empresas do mundo. E aí a campanha foi essa, primeiro veio o cliente, aí mostravam eu me lembro até hoje, um dos posters, dos banners, era um deserto, né? Sem cliente, o teu mercado é isso aqui, é um deserto, né? Então isso é importante. Eu queria te perguntar o seguinte, Christian, como o nosso tempo parece que vai ser curto, tem perguntas boas aí. Você vai passar essas perguntas, não? A pergunta da Emília aqui, ó. Fred, eu vou passar para você. Devido à sua experiência no Flamengo, o que você aconselharia para clubes de outros esportes? É a minha pergunta também, essa da Emília. Para clubes que não tem futebol, é isso, basicamente? De outros esportes, que não seja futebol. De automobilismo, de qualquer coisa. Ares, aliás, deixar claro que a Álvares, essa área de esporte e entretenimento, esporte envolve futebol, envolve os e-games, envolve apostas e envolve os outros esportes que a gente chama de esportes olímpicos. E existem oportunidades, sim, de mais geração de negócio. Mais uma vez, é a forma de abordagem empresarial, de entender onde é que está o cliente, como é que você ativa o cliente, para você gerar mais valor para aquelas atividades. Porque de que depende qualquer atividade, né? Fala assim, da atividade econômica. Porque sem geração de receitas, você não tem nenhuma atividade sustentável. Hoje, infelizmente, a grande maioria dos esportes, fora o futebol, eles dependem de dinheiro público para existir. O que torna muito difícil e muito politizada a questão da sustentação desses esportes, quando eles deveriam ser autossuficientes. Mas, para isso, mais uma vez, é preciso que essas entidades esportivas, e tem alguns que funcionam muito bem, como Minas, como Pinheiros, lá em São Paulo, é preciso que eles se organizem. E nós pretendemos também apoiar muito essas atividades, além da área de entretenimento, que é uma outra área. O futebol não deixa de ser uma grande área de entretenimento. O esporte, para o fã, não deixa de ser uma grande área de entretenimento, como são os shows, como são os eventos, como é o turismo. E na nossa visão, até passar um pouco de visão otimista, na visão da Álvares e Marçal, né, que é uma empresa americana, espalhada pelo mundo todo, a gente hoje está vivendo aí essa questão da pandemia, que nós acreditamos que em algum momento vai passar. Não sabemos exatamente quando. Mas a tendência do mundo, com todo o ganho de conhecimento, da tecnologia, que se aplica à medicina, que se aplica à área de saúde, é que as pessoas vão ter mais tempo para além do trabalho. A tecnologia está levando e elas vão viver mais tempo, sua vida útil cada vez maior. O que vai sobrar? Vai sobrar tempo para o entretenimento, para o esporte, para o lazer, para o turismo. Por isso que nós estamos nos dedicando foi criada a área e desenvolver essa área. O Brasil está sendo, para Álvares, o primeiro lugar onde está sendo feito, pela potencialidade do futebol aqui, mas isso vai ser levado para o mundo todo dentro da estrutura da companhia. Então, é possível, mais uma vez, precisa ter uma visão profissionalizada e uma visão empresarial de realização de valor
de geração de receitas para que você tenha uma atividade que seja sólida e sustentável. Deixa eu só lembrar aqui, Christian, você falou de apostas muito rápido. Fred, fala um pouquinho mais das apostas. Quem é que pode fazer aposta, quem não pode? Estão regulamentando a lei. A Caixa Econômica que tem aposta, é dona da aposta no Brasil. Como é que funciona isso aí na cabeça de vocês com as novas possibilidades? Hoje, as apostas no Brasil estão todas concentradas no governo, né? Tem uma decisão do Supremo permitindo que tudo que é feito a nível federal pode ser feito a nível estadual também, né? Mas é muito limitado. Você vê no futebol hoje, já estão os grandes, aparecendo grandes patrocinadores de casas de apostas internacionais. Então, esses jogos ainda são proibidos no Brasil, mas eles existem de fato, só que o dinheiro de quem aposta está indo para fora do Brasil, porque nós não conseguimos regulamentar aqui. Então, na nossa crença, mais cedo ou mais tarde, isso será regulamentado, será estruturado, e no que diz respeito à área esportiva, à área de futebol, será uma fonte de receita importante para os clubes de futebol também. E para os esportes em geral. E tem o turf também, que pode, né? Parece que é o único esporte que pode explorar aposta no Brasil é o turf. O turf e tem as loterias da Caixa Econômica, as loterias esportivas, que até agora está havendo um estudo do BNDES no sentido de permitir a privatização, quer dizer, a concessão dessa atividade para iniciativa privada. Nós até estamos lá participando de uma licitação para a gente ser estruturador dessa área. O Rômulo, o Fred e João, a gente está chegando aqui na parte final do nosso programa, que a gente prometeu para o Fred aqui, ele está com compromisso, na verdade, está indo até viajar. Ô, Rômulo, você tem mais uma pergunta aí para a gente acabar com o Fred? Eu tenho uma última, Fred. Na verdade, você falou um negócio muito interessante, que vai sobrar mais tempo para o entretenimento e vai chegar a hora da experiência, né? Os estádios têm que melhorar, porque a gente vai começar a comparar, né? O que o João sempre falou no discurso dele, e eu, como um bom aluno, aprendi. O futebol não compete com outros esportes, compete com outras modalidades de entretenimento. E hoje tem muitos, e games, shopping, cinema, Netflix, e chega a ser uma covardia, porque essas modalidades que competem com o futebol, elas trabalham muito bem os dados, ou seja, oferecem exatamente o que a gente quer, sabem o nosso comportamento, estudam o nosso comportamento para nos vender e nos entregar o que a gente quer sem a gente pedir, né? Eles vêm aqui, opa, uma série nova, aqui que você que gosta de esporte, uma série nova, dá um pop-up no meu celular e eu vou lá e vejo na Netflix e deixo de assistir a partida de futebol. Então, os dados, eu acho que vai ser já e trabalhar o comportamento, conhecer o comportamento vai ser muito importante. Mas eu vou pegar uma outra parte, Fred. Você falou que o Flamengo tinha uma projeção, ou que vocês fizeram uma projeção de 2 bi, que eles não chegaram a isso. Eu pego aqui também o que o João me ensinou e que ele me falou lá quando ele me conseguiu uma bolsa para estudar na Europa a gestão de estádio. Ele falou, cara, o estádio é onde o brasileiro não trabalha, é onde está o dinheiro e a gente ainda não consegue tirar. E depois eu tive o prazer de trabalhar com o João, a satisfação de trabalhar com o João lá na Arena do Grêmio. Legal. Como é que a gente trabalha isso? Porque a Ernst Young, num relatório em 2020, apontou que o Brasil faturou, todos os clubes brasileiros da Série A e alguns da Série B, os maiores clubes do Brasil, faturavam juntos 950 milhões em match day, né, em dia de jogo. E se pegar o Futebol Money League da Deloitte, esse é o mesmo valor que o Barcelona sozinho fatura, né? Onde é que a gente tem que trabalhar para melhorar, obviamente, melhorar a experiência e trazer mais gente para o estádio, deixar esse engajamento de ser só colocado, o meu time tem que ganhar para a torcida ir no estádio. Como é que a gente trabalha esse lado do match day também, Fred? Principalmente para esses pequenos, né? Que 1.000, 2.000, 3.000 pessoas a mais no estádio faz uma diferença enorme no orçamento. Não só o match day, né, que por si só já é uma grande experiência. Você vê eventos esportivos dos Estados Unidos que as pessoas passam o dia ali no estádio, elas chegam cedo, fazem um churrasco ali no entorno do estádio, depois assistem ao jogo e depois continua a vida lá também. Quer dizer, tem muita oportunidade de geração de receita. Eu visitei um estádio no interior da Holanda. Fui lá para visitar o estádio para conhecer 2 times que eu nem consigo repetir os nomes, que eu nunca tinha ouvido falar. E um estádio para 35 mil pessoas.
E olha o que acontecia lá. Os camarotes, depois que o jogo acabava, viravam lugares de eventos. Quer dizer, o pessoal ia para assistir o jogo, acabava o jogo, o pessoal continuava lá. Não era um sushi bar, o pessoal comendo comida japonesa, tipo lá, não era uma boate, sabe? Cada um era uma coisa. Era assim, porque o dono do camarote, ou quem alugou aquele camarote, ele alugava para uma experiência completa, de ver o jogo e depois do entretenimento pós-jogo. Era um lugar assim, ermo, uma população pequena, mas a turma toda ia para ali para curtir, né? Isso não é feito de uma forma organizada. Tem muita oportunidade, mais uma vez, se você começar a olhar com o olhar do cliente, da pessoa que vai lá, tem nichos, tem tipos diferentes de uso, e ser criativo na organização de produtos que tem valor, né? Por exemplo, você vai ao Maracanã, hoje em dia, não tem nenhum lugar no Maracanã para você comer bem, não é verdade? Você não consegue, você sai do seu um jogo no dia de semana, você sai do seu trabalho e vai para lá. Caramba, você poderia ir para lá muito mais cedo. Então você vai para um restaurante antes do jogo, ou vai para um botequim, beber cerveja, só vai para o Maracanã em cima da hora do jogo, né? Estou falando, você poderia, se tivessem outros tipos de produtos, né? Você está falando do match day, você poderia aproveitar muito mais. Você poderia fazer reservas pela internet. Quer dizer, tem milhões e milhões de opções para você criar agora. E você pode também, na concepção do estádio, já ir pensando nesses ambientes, nesses espaços que poderiam ser muito melhor operados. Vou te dar um exemplo. Lá no estádio do Real Madrid, que eu tive a oportunidade de visitar, tem 4 restaurantes que funcionam durante a semana inteira. No dia do jogo, 2 horas antes do jogo, o restaurante fica dedicado, vira um camarote. Então, o Real Madrid vende aqueles lugares, são lugares caríssimos, porque as instalações são excelentes, e o dono do restaurante vende para quem está no camarote. Entendeu? Então, aquilo, além de você ter uma receita recorrente ao longo do ano todo, e olha só, o Maracanã está numa área primária excelente, tem um monte de empresas ali em volta, tem um monte de atividade, e o Maracanã é completamente vazio ao longo da semana que você não aproveita. Então tem muita coisa a fazer linkada ao futebol, utilizando os espaços, os ativos para gerar negócio. Agora precisa de quê? Mais uma vez, visão empresarial. Visão empresarial. Pragmática, objetiva, organizada. Fazer pilotos, porque nem tudo na vida dá certo a primeira vez que você faz. Você tem que experimentar, é o que eu chamo da cultura do aprendizado, testar e corrigir. Até que e com isso você vai progredindo. As organizações que prosperam fazem isso. Bacana, Fred. Pessoal, a gente vai terminar aqui com o Fred, como eu já falei, está com o tempo curto. Lembrando, quinta-feira que vem, pessoal, a gente vai receber aqui o JP, do Brand Bola, Fernando Verchay, aí, que ganhou aí recentemente aí, vários concursos aí de apostas. Hoje em dia, o cara das apostas esportivas no Brasil, Fernando Verchay, vai estar com a gente aqui quinta-feira também, às 8 horas. Tá, então, eu queria agradecer, o Fred, a você e desejar para você uma boa viagem aí. E pode contar com a gente aqui no Resenha. Christian, muito obrigado. Rômulo também. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui. Também pode me chamar, vou pedir desculpas, porque essa viagem apareceu assim, mais perto e eu tenho que ir, porque é até uma discussão que eu vou estar lá também sobre essa criação do Clube Empresa com o senador Carlos Portinho, lá em Florianópolis. Eu vou estar lá com o pessoal do Figueirense. Areias, meu amigo, meu irmão, meu professor, parceiro, sempre muito bom estar contigo. Então vamos todos trabalhar para melhorar. O potencial do futebol é enorme, o potencial do esporte é enorme, o potencial do entretenimento é enorme. A Álvares & Marçal é uma empresa que tem uma história de sucesso na organização e na reorganização das empresas e está trazendo essa experiência para o esporte, no futebol, nos esportes olímpicos, nos e-esportes, e
nessa área de apostas também. E na área de entretenimento, no turismo, nas arenas, nas companhias de mídia, que também vão passar por uma movimentação muito grande por conta da digitalização, das redes sociais. Então, nós temos aí um mundo de oportunidades para desenvolver e nós estamos aqui muito animados com as perspectivas do Brasil melhorar muito nesse campo, se profissionalizando. Muito obrigado a todos, a quem está nos ouvindo aqui, uma boa noite. Bacana, Fred, sucesso aí, a nova empreitada. João, obrigado aí, meu amigo. Friozinho aí de Petrópolis, eu estou invejando aí de você, viu? Não, foi um prazer estar aqui com você, estar com o Fred, que eu admiro de montão, o Rômulo, né, que abriu o caminho para eu ir para... Ele falou que trabalhou comigo lá, mas ele que abriu o caminho para eu ir para a Arena do Grêmio. E você, Christian, que sempre está aí contribuindo, né, muito para o desenvolvimento do esporte brasileiro, trazendo esse nível de pessoas... O aluno também. O meu microfone está aberto. Trazendo esse nível, né, de pessoas para contribuírem com o esporte brasileiro. Muito obrigado. Rômulo, encerra aí, Rômulo, e obrigado aí, meu amigo. Foi uma aula que a gente teve aí com 2 mestres, 2 papas aí da gestão e do marketing esportivo. O João, sempre que tem oportunidade, eu agradeço, e por ter me colocado nesse mercado aí há tantos anos. Não vou falar o ano que a gente começa a entregar a idade, João, mas tantos anos, ter estudado, feito o curso do João mais de uma vez, inclusive, ter trabalhado junto em algumas oportunidades que a vida nos deu aí, eu agradeço muito. E aí estou seguindo os caminhos do mestre. Quem tiver interesse, Fred, João e Christian já estão convidados. Na segunda e terça-feira agora eu vou dar um curso sobre Fun Engagement, meu primeiro curso de Fun Engagement no Brasil, que sai da América do Sul, não sei fora do Brasil, mas vai ser o primeiro curso de Fun Engagement no Brasil. Um tema muito novo. Quem tiver interesse, entra aí no portal unisport.com, que é segunda e terça-feira, a partir das 6h30, 6 horas de conteúdo, muita coisa diferente, muita coisa nova. Tá todo mundo convidado aí. Quem assistiu, Fred, João, Christian, que está aqui assistindo, acompanhando, Gustavo, Diogo, todo mundo aí, Emília, todo mundo que acompanhou. Muito obrigado. Bacana, Rômulo. O pessoal que quiser fazer Maravilha. o curso, fala que assistiu aqui a live, vai ter desconto. A gente desconta por minha conta. Estou brincando. Bom, obrigado aí, então. Boa noite e até o próximo nosso resenha. Grande abraço. Valeu.